né? Ele deve conter o tema da pesquisa e ele não necessariamente vai ser o tema, o título que vocês vão usar no TCC final, tá? Não necessariamente. Pode ser que, até mesmo nesse projeto que vocês vão fazer, pode ser que venha um monte de modificações, né? O projeto de pesquisa, ele é avaliado por uma banca, né, que é o TCC1, onde vem uma enxurrada de ajustes, né, que vai tentar te orientar da melhor forma possível, tanto na metodologia como no tema até mesmo da pesquisa, se está indo para um caminho certo, se tem fundamento ou não, né? Então, pode ser que mude de direção. É bacana que se mude? Não, não é bacana, porque imagina você ter feito toda aquela análise de revisão e ter que mudar, né, o seu tema, né, o trabalho inteiro, vai ter que recomeçar tudo do zero, vai ter que refazer o projeto de pesquisa, não é interessante. É claro que se tiver uma mudança pequena no título, não tem problema, mas uma mudança no tema, no problema, já é um outro nível, tá? E aí nós vemos para o problema de pesquisa, que nada mais é, tá? Da introdução ao problema de pesquisa, tá? Então a gente vai ter uma parte no texto onde a gente deve explicar o problema da pesquisa, situar a quem está lendo o problema que vocês estão estudando, formular sua indagação de pesquisa, né? Algo introdutório, né? Mostrar, né? O que é a pesquisa, né? O que é o problema, né? Qual que é essas percepções, né? E aí, o que a gente vai indagar nesse tópico? A gente vai questionar o quê? O que é a sua pesquisa? O que é o problema da sua pesquisa? E aí, isso seria um tópico de introdução, tá? Seria a introdução do trabalho de vocês introduzindo, né, o problema da pesquisa, situando essa situação no nosso cotidiano, né? Enfim, né? Mostrando essa indagação, enfim, isso seria um dos tópicos que deve conter no projeto de pesquisa, tá? O outro tópico que é importante é a justificativa que vocês escolheram esse tema para pesquisar, tá? Deve constar, né, a relevância da pesquisa para vocês, para a academia, para o setor, para a área que vocês estão desenvolvendo esse tema, né, para a engenharia civil, qual que é a relevância do seu tema de pesquisa para a engenharia civil? O que isso impacta? O que isso impacta não só na academia, mas no setor da construção civil? Tudo isso tem que estar na justificativa. Então, é como se eu respondesse o porquê. Por que eu estou fazendo essa pesquisa, tá? Qual que é a relevância da minha pesquisa nesse setor? O que vai impactar, tá? Isso é importante estar escrito lá. Precisa ser uma justificativa muito longa? Não, tá? A justificativa, normalmente, ela se dá em 1 ou 2 parágrafos, né? Tem que ser de forma clara, né? Obviamente, tá? Mas tem que deixar justificado, tá? Tem que ter uma justificativa coerente, ok? O outro ponto são os objetivos, né? E aí, né, o que a gente vai questionar nesse tópico seria o para quê? Para que eu estou desenvolvendo esse trabalho, tá? E aí é interessante colocar os objetivos gerais, tá? Dessa pesquisa e os objetivos específicos para chegar nos objetivos gerais, ok? O outro tópico são as hipóteses, tá? E essas hipóteses vão ser preliminares, tá? Por que vão ser preliminares? Porque isso pode mudar ao longo do desenvolvimento do trabalho, tá? Então, a pergunta a ser indagada será:
que tipo de respostas prováveis espera encontrar. Então, aqui são mesmo algumas respostas, tá? E aí são algumas linhas, tá? Então, desenvolve uma resposta, tá? E escreve, né? Cria essas hipóteses, né? Vocês se questionam e criam essas respostas, né? Do que se espera encontrar e escreve nesse tópico hipótese. Essas respostas vêm em tópico mesmo, tá? Não é um parágrafo, são tópicos, né? De respostas prováveis, né? Neste projeto, tá? O outro é o referencial teórico, tá? Preliminar a ser adotado, tá? Então, aqui, ele é preliminar porque a gente pode alterar ao longo do caminho, tá? Alguém pode questionar vocês por que certas coisas não estão sendo mencionadas nesse referencial teórico, o orientador pode pedir para você retirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, enfim. Por enquanto, é tudo preliminar, tá? Então, aqui vocês vão pesquisar, né, sobre o tema, né? Vão se aprofundar sobre esse tema, tá? Só que no trabalho de vocês aqui, né, vocês têm uma certa limitação, né? Então, vai ser um referencial teórico, eu vou pedir para que seja um referencial teórico mais resumido, tá? Normalmente, no TCC1, trabalha-se muito referencial teórico e acaba sendo muito prolongado, tá? Então, aqui eu limitei o projeto de pesquisa em 10 páginas, então esse referencial teórico, né, ele também tem que ser limitado, tá? Então, aqui, né, é onde a gente busca, né, traz as bases teóricas para fundamentar a pesquisa de vocês. Então, é relevante se buscar em livros, artigos, monografias, dissertações, teses, e etc, etc, tá? É bom, né, quando a gente traz bibliografias de relevância, de peso, né, artigos são bem vistos, né, quando a gente pega um trabalho para ler, né, tem uma relevância muito grande, tá? Monografias, nem tanto, tá? Se basear em monografias não é muito bom, né? Teses e dissertações têm certa relevância, tá? Mas o que é ideal são são os artigos, tá? E é interessante, né, nesse referencial, colocar definições, tá? Mesmo que sejam bobas para vocês, né? Porque vocês são da área, mas para outras pessoas isso faz diferença, tá? A gente não está escrevendo um projeto de pesquisa apenas para pessoas da nossa área, tá? Esse trabalho, o trabalho de pesquisa, né? Ele deve ser acessível para qualquer pessoa. Então, definir coisas, né, mesmo que parece ser algo, né, irrelevante, mas é necessário, tá? É necessário. Quando eu estou trabalhando algo relacionado com concreto armado, é interessante conceituar o que é o concreto armado, o que constitui o concreto armado. Isso é importante ter no referencial teórico, contexto histórico, por que não contar, né, sobre o contexto histórico de algo que vocês estão estudando, né, sei lá, sobre a rede de saneamento de Curvelo, né, o contexto histórico para a criação daquela rede, né, se vocês vão falar alguma coisa de saneamento básico, enfim, né, tem que ter embasamento, tem que ter, né, conceitos, né, tem mesmo que ter citação nessa parte, é uma parte que é carregada de citações, tá? Então, essa parte tem que tomar cuidado no modo de fazer as citações, tá? Então, a pergunta que a gente faz nesse tópico seria baseado em quê? Em que está baseado a sua pesquisa? O próximo tópico é metodologia, tá?
Aqui a gente vai deixar claro, tá? Todo o procedimento que a gente pretende empregar no nosso projeto, tá? Então, é o que a gente pretende, tá? Não significa que vai ser o que a gente vai realmente utilizar, porque pode vir contratempos, né? Mas aqui a gente deve informar como que será levantado, feita a coleta de dados, né? Como que será feito, né? Como tratar esses dados, enfim, tudo isso tem que estar claro nessa parte de metodologia, tá? Aqui nós temos que esclarecer o tipo de pesquisa que a gente está utilizando, tá? A forma que a gente vai proceder essa coleta de dados, quem vai mexer com a parte experimental tem que prever aqui quantas amostras vão ser utilizadas, tá? Como que vai ser feito o tratamento desses dados, né? Por meio estatístico, enfim, tudo isso tem que estar claro aqui, tá? E é algo que é futura, tá? É algo que vocês estão prevendo. Todo esse trabalho é algo que será feito, tá? E na escrita tem que se levar em consideração isso aí, tá? Então, nessa parte da metodologia, eu vou responder a pergunta como e através de que procedimentos e instrumentos eu vou realizar esse projeto, tá? É uma parte que, em projetos de pesquisa, os alunos ficam extremamente sem norte, né? Porque eles acabam se pegando tanto no referencial teórico que acham que a metodologia no projeto de pesquisa não é relevante, mas pelo contrário, ele é extremamente fundamental, porque o projeto de pesquisa, como eu disse, ele é o planejamento da sua pesquisa. Então, se eu não tiver uma estrutura de metodologia coerente, eu vou atrasar todo o meu projeto, porque eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou coletar, como eu vou investigar, então eu vou ficar perdido na hora de executar essa pesquisa, tá? Então, isso tem que ficar bem claro nessa parte de metodologias. O tópico final são os resultados esperados, tá? E aí, os resultados esperados é algo bem simplório, tá? Porque a gente não tem, né, dados assim, mas a gente escreve, faz uma descrição do que a gente espera encontrar, né? Baseada naqueles objetivos que a gente colocou, né? A gente quer alcançar eles, né? A gente quer chegar nesses objetivos aí. Então, a gente coloca isso, alguma coisa relacionada a esses objetivos que a gente colocou, né? Quero fazer um ensaio, eu quero comparar um material com o outro, né? Por exemplo, eu quero fazer a comparação mecânica, né? O comportamento mecânico de um concreto com um tipo de agregado, sei lá, com adição de vidro em um concreto convencional. Eu espero que o concreto com o vidro, ele traga uma boa resistência mecânica para o meu concreto, sem prejuízo, né? Então, é isso que eu vou escrever aqui. Eu espero alcançar isso aí, né? Então, aqui, né, basicamente, fazer escrever o que se espera mesmo, que se pretende encontrar nesse projeto, tá? Isso aqui vai ser reformulado quando for escrito o projeto em si, né? Quando for feito a pesquisa em si. Tá? Então, responder o que se espera encontrar nessa pesquisa, tá? Bom, e aí, por último, tá? E deve conter mas no trabalho de vocês, eu não pedi para vocês colocarem cronograma, tá? Eu estou apresentando aqui a formulação completa do projeto de pesquisa, tá? Essa parte vocês não vão precisar fazer no trabalho que vocês vão me entregar, tá? Mas, para fins explicativos, tá? O cronograma vai mostrar as etapas que vão ser executadas, né? Para concluir a pesquisa, tá? Então, aqui a gente descreve, né? Descreve a etapa que a gente se encontra, por exemplo, primeira etapa, revisão bibliográfica, né? Quantos meses eu vou gastar fazendo essa revisão bibliográfica? 2 meses. Vou passar para a coleta de dados.
né? Coleta de dados em campo. Ah, vou gastar aí mais ou menos 2 meses. Ah, mas esses 2 meses, eu posso, no primeiro mês da coleta de dados, eu posso fazer junto com a revisão bibliográfica, tá? E aí eu vou deixar isso claro no meu cronograma aqui e vou colocar essas etapas, tá? E é importante que se tenha a última etapa da entrega do trabalho e da banca, né? Que aí, né, conclui-se a pesquisa, tá? Então, a ideia é que se monte todo o cronograma do início até o fim da entrega do projeto, tá? Da pesquisa, tá? Então, como que vai ficar esse projeto? Como que a gente vai entregar esse projeto aí, tá? A gente vai entregar esse projeto com os elementos pré-textuais, que seria a capa, a folha de rosto, o resumo, a lista de figuras, de tabelas, tá? Pode ter lista de símbolos não, de siglas, tá? Enfim, aí a lista fica a critério, tá? Isso aqui é de forma geral, tá? Para não ficar um trabalho muito extenso, né, o de vocês podem retirar a lista, tá? Do trabalho de vocês que vocês vão me entregar, tá? Então, não precisa fazer as listas de figuras e tabelas, tá? Então, esse da listas aqui, vocês pulam pro sumário, ok? Então, a gente vai ficar aqui com mais ou menos 1, 2, 3, 4 páginas nos elementos pré-textuais. O texto, nós vamos ter a introdução, a revisão bibliográfica, a metodologia, os resultados esperados aqui saiu mais coisas, tá? O cronograma, vocês não vão utilizar, recursos humanos, recursos de materiais e humanos, também vocês não vão precisar colocar. Isso é muito de ter também nos projetos de pesquisa, tá? Isso aqui vai depender da instituição fazer essa solicitação, da área também, tá? Depende muito, tá? Em alguns casos, né, quem vai fazer ensaio experimental, é interessante informar os recursos que vão ser necessários, que aí vai ajudar muito também para o preparo também, tanto seu quanto da instituição, para a elaboração desse projeto, tá? O orçamento também não precisa, tá? Algumas aí pedem, mas não é necessário. Anexos, né? E apêndices, se for o caso. E referências bibliográficas, isso é indispensável, tá? Bom, então vamos para a estrutura do texto, tá? Então a gente tem os elementos pré-textuais, capa, contracapa, resumo, sumário. Vamos para o texto. O que vai conter nesse texto? O primeiro item do texto vai ser o problema. Eu não gosto de trabalhar com esse primeiro item. Eu acho que muitos de vocês não devem ter nem visto um item chamado o problema, né? Bom, aqui, né, no o problema, temos a introdução, tá? E aí, né, nesse item aqui, fica um vácuo, né? Porque você começa com o item o problema e vai direto para a introdução. E aí fica essa coisa aqui, sem nada explícita aqui no problema, né? Então fica estranho. Eu recomendo vocês a escreverem introdução, e começar a escrever a introdução, tá? Tira esse problema que eu coloquei, mas besteira minha, né? Introdução. Começa a escrever a introdução, explicar, né? Situar esse problema, né, no nosso contexto, né? Falar o que é a pesquisa de vocês, né? A introdução aí, normalmente, ela fica no mínimo em uma página, né? No máximo 2, tá? Não precisa de uma introdução muito grande, muito extensa também não, tá? 1.2, tá? Que vai ficar dentro da introdução, tá? A gente vai ter os objetivos, e aqui a gente descreve os objetivos gerais e os objetivos específicos, tá? 1.3 vem as hipóteses, né, que são tópicos, que a gente vai ter uma resposta, né, do que a gente espera. 1.4 delimitação do estudo, 1.5 relevância do estudo, 1.6 definição dos termos. Isso aqui
tá? Esses 3 itens não são obrigatórios, tá? Mas, se o pesquisador achar conveniente colocar esses tópicos, isso tudo bem, tá? Mas em algumas instituições isso não é item obrigatório, tá? É interessante colocar a delimitação do estudo? Tá? Fica um trabalho bem mais estruturado, né? A pessoa que vai ler ali vai ver qual que é a delimitação do estudo, né? Onde se aplica, enfim, a relevância do estudo também, né? A definição dos termos, né? Isso também vai ser importante. Aqui eu esqueci de um tópico que vem depois da delimitação do estudo. Não, na verdade, esse tópico 1.5, relevância do estudo, seria a nossa justificativa, tá? Então, a justificativa, tá, traria aí, na verdade, o tópico 1.5, tá? E que mostraria a justificativa da pesquisa, a relevância do estudo, tá? Aqui eu acabei esquecendo na verdade eu troquei, né? Coloquei relevância do estudo, mas na verdade é justificativa, tá? Então, o trabalho de vocês deve conter tópico 1, introdução, 1.2, objetivos, 1.3, hipótese e 1.4, justificativa. Esses itens são obrigatórios, tá? Tem que ter esses itens no trabalho de vocês. O próximo é o referencial teórico, tá? O tópico 2. Nele, não tem uma especificação de título para subtópicos, né? 2.1, 2.2, isso aí vai depender de vocês, tá? Vocês é que vão dar o nome nesses tópicos e vão colocar a quantidade que achar conveniente, tá? De acordo com o tema de pesquisa de vocês, tá? A metodologia, né? Na metodologia, vocês devem colocar o tipo de pesquisa, tá? Que vocês estão utilizando. E são aquelas que a gente que foram apresentadas no último seminário, tá? Então tem que estar lá explícito, né, quanto aos fins, quanto aos meios, tá? 3.2, universo e amostra, se for o caso, tá? Isso vai depender, né, se eu estou trabalhando do tipo de amostra que eu estou trabalhando, tá? E aí eu tenho que explicar, né, dizer, né, limitar, né, essas amostras, tá? Esse tópico aí. Coleta de dados, eu preciso definir como que vai ser realizado essa coleta de dados, tá? Que mostrar esses procedimentos, tá? Dessas coletas, ok? Os instrumentos que eu vou usar para fazer essa coleta de dados, né? Como que eu vou fazer isso, né? O outro tópico, 3.4, é o tratamento dos dados, tá? O tratamento, como que a gente pretende tratar esses dados, tá? Você precisa ter uma justificativa, tá? Para o tipo de tratamento que você está utilizando, tá? Pode ser um tratamento de forma, tá? Através de procedimento estatístico, ou pode ser de uma forma qualitativa, tá? Aí vai depender aí, né, dos seus dados, como que vocês querem trabalhar esses dados aí, como que é a sua pesquisa. E as limitações do método. Esse tópico é interessante, muita gente não traz esse tópico 3.5, mas que é interessante para mostrar, né, as deficiências do método que a gente está escolhendo, tá? Mostrar também as críticas que vocês têm em cima do método que vocês estão utilizando, tá? Isso ajuda muito na hora de executar a pesquisa, tá? Então, aqui você já sabe mais ou menos, né, as barreiras que vocês vão enfrentar na hora de executar a pesquisa, tá? E
em sequência, né, tem os resultados esperados, tá? E o cronograma, tá? E aí o cronograma vem as descrições das etapas, né? Isso eu já expliquei, aqui está mais detalhado, né? Tem as descrições das etapas, revisão bibliográfica, né? Coleta de dados, quanto tempo eu vou gastar nisso, entrevistas, né? Isso aqui já mostra como que os instrumentos que estão utilizando para fazer essa coleta, como que foi feito, tá? E aí vem as correções, né, do trabalho e a entrega final, tá? Isso aqui é só para mostrar aí como que seria a construção do cronograma, tá? Vocês não vão precisar colocar isso no trabalho de vocês. Nesse tópico 4, vocês vão colocar resultados esperados, tá? O próximo é a bibliografia, né? As referências bibliográficas, tá? E aí, se quiser, anexo e apêndice, tá? Bom, então, é isso. Dúvidas, gente, com respeito à leitura? Eu vou mandar um vídeo amanhã para vocês, explicando cada um dos tópicos. Amanhã vai ser, eu acho que só a introdução, tá? Que aí eu vou explicar a introdução, o objetivo, a justificativa e a hipótese. E aí eu vou explicar direitinho como escrever isso, né? Alguns conceitos a respeito disso, tá? Bom, agora, tem alguma dúvida, gente, que vocês queiram tirar, perguntar? Porque a próxima parte da aula seria os problemas propostos por cada grupo, tá? Eu vou discutir com cada grupo aqui agora a respeito dos temas que foram passados, se eu não me engano, no estudo dirigido 2, tá? E aí eu vou conversar com cada grupo a respeito desses problemas, né? E qual tema que eles estão utilizando para pesquisa, tá? Alguma dúvida? Podemos começar com o grupo 1, então? Grupo 1. Grupo 1, Caio, Douglas, Gabriel, X e Mike. Vocês colocaram para mim, no estudo dirigido, 3 problemas. Qual a viabilidade do uso de métodos alternativos da construção para residência de interesse social? Quais benefícios podem ser identificados com o uso da borracha de pneu na pavimentação rodoviária? Como reaproveitar os resíduos de construção civil? E aí, vocês vão utilizar esses problemas ou vocês estão com outro tema em mente? Grupo 1. Um momento, você podia repetir, que eu não estou lembrado? Então, vocês colocaram qual a viabilidade do uso de métodos alternativos da construção para residência de interesse social? Isso foi um problema. Segundo problema, quais benefícios podem ser identificados com o uso da borracha de pneu na pavimentação de rodovias? E 3, como aproveitar os resíduos de construção civil? Eu acho que o terceiro aí, acho que seria mais viável para a gente fazer assim. RCC, né? O aproveitamento de RCC. Isso, exatamente. Até porque no passado a gente já, pelo menos eu, o Mike e o Gabriel, a gente já fez um estudo a respeito disso aí, adicionando... a gente fez uma pesquisa com material cerâmico. O cerâmico, o chamote, né? Que é o rejeito da fabricação de tijolos no concreto, e a gente teve um resultado assim, muito bom. Argamassa, na verdade. Na argamassa, isso. Aí a gente está pensando até em aprofundar um pouco mais, porque foi possível fazer apenas teste de... Na época, foi poucos testes que a gente conseguiu, foi mais teste de resistência e coesão.
Isso. A gente não conseguiu fazer, por exemplo, o teste de deformação, de outros parâmetros que a gente pode pegar e fazer, utilizar mais corpo de prova, seria o caso. Entendi. Então, a ideia de vocês é aprofundar sobre esse assunto de resíduo cerâmico na aplicação de argamassa, é isso? Isso. Alguma dúvida que vocês queiram tirar a respeito desse tema? Bom, eu acho interessante porque eu particularmente, né, nessa área de resíduo de material cerâmico, eu não tenho visto muito, né? Apesar de que o uso de resíduo na construção civil está sendo muito empregado, principalmente em concreto e argamassa, né? Atualmente está se aprofundando mais em argamassas, né? Porque em concreto eu acho que já fizeram tanto estudo de concreto que eu acho que não tem mais o que brecha, né? utilizar de Bom, eu acho super interessante, tá, o tema. Assim, eu particularmente, toda vez que se estuda o problema do resíduo da construção civil, tanto em argamassa quanto em concreto, o problema maior, né, talvez nem seria as propriedades mecânicas, né, porque a gente já viu vários estudos que muitos materiais que a gente utiliza, né, tem alguns que não dá resultado bom, mas tem outros que dá resultados bem bacanas, é a forma de se empregar isso na prática. Como viabilizar esse uso na construção? Porque, imagina, o cara quer estudar, que eu já vi muito, né, pó de vidro, né, no concreto. E aí se questiona como que o cara vai obter esse pó de vidro e colocar no concreto, né? É uma coisa que a gente fica martelando muito, né? Que é algo muito muito caro, né? Que para moer esse vidro, né? Tem que ser vidros da mesma cor, né? Tem uma série de requisitos em relação a isso, né? Claro que reduz a quantidade de areia, né? Tem a questão de não poder utilizar tudo também, né? Que às vezes quando você substitui tudo, assim, não tem um resultado esperado, então você ainda tem que utilizar por exemplo, uma areia em média, uma areia fina, uma coisa assim. Exatamente, e não é isso, né? A gente quer substituir totalmente um agregado, né? Sim. Bom, enfim, eu acho super interessante, porque utilizar resíduo, a gente está pensando em algo consciente, né? Algo mais voltado para o ambiente, né? A gente quer reduzir os impactos que a gente causa extraindo, né, esses agregados aí na composição desses materiais. Mas e a aplicabilidade disso? Eu acho que é o maior problema, o maior dilema da construção civil, da engenharia civil, é a aplicabilidade disso. Professor, mas, ok. Você falou um negócio muito interessante. Esse dia mesmo eu vi um artigo do pessoal que ele fez. Ele usou resíduo de garrafa PET para fazer base de asfalto. Só que aí fica o questionamento: por mais que tenha muita garrafa PET disparada por aí, você tem um volume muito grande disso para estar realizando esse tipo de serviço, fica complicado. Ou seja, precisaria de milhares de garrafa PET para fazer poucos quilômetros de asfalto ali. Então torna-se um negócio legal. Ela até acha uns resultados assim, interessantes, só que torna-se algo assim, muito inviável, justamente pela quantidade, a dificuldade do processo. Exatamente. Isso realmente. A gente tem vários estudos com pavimento, né, que vocês colocaram o uso da borracha de pneu. Nossa, a gente bate muito em relação a isso. Eu acho que que poderia dar certo, que muitos não fizeram um estudo aprofundado disso, seria o uso do resíduo mesmo da construção civil no uso de concreto, porque
seguir, né, e fazer a trituração desse material e utilizar como eu acho que esse realmente deu um certo deu algo que poderia ser aplicado, mas ter coragem de aprofundar sobre essa aplicabilidade. Bom, então vocês vão trabalhar com esse assunto, tá? É um assunto bem... Não, mas tudo bem. Eu não tô questionando isso, tá? Qualquer dúvida que você tenha a construção e tudo mais, vocês podem me perguntar, tá? Esse vai ser o tema de vocês, ok? A minha questão é só posso perguntar uma coisinha? Pode. A questão aqui que a gente vai mesmo só tentar prever os resultados disso, porque, como é claro, a gente não tem como fazer um teste assim mesmo, né? O prever o resultado nos objetivos. Não é você prever, isso é certo que vai dar isso. Não, é falar, vai ser assim, com poucas linhas, tá? Não é para ficar escrevendo muita coisa desesperados, não, tá? É explicar em 2 parágrafos aí o que se espera encontrar, o que você deseja encontrar no que está no seu objetivo, tá? É basicamente reafirmar isso aí na metodologia que você está aplicando, tá? Só isso. Não, beleza. Okay? Beleza. Beleza? Grupo 2. Ana Luísa, Henrique, Maria Eduarda e daram o problema ou continuam com esse problema mesmo, estudo da viabilidade do uso de drywall em obras residenciais de grande porte? A gente estava querendo Grupo 2. o drywall mesmo. Isso, continuar com esse problema. Vocês vão continuar com esse tema? Isso, a nossa ideia Beleza. Assim, obras residenciais de grande porte, um estudo em apartamentos, em prédios residenciais, seria isso? Isso, um prédio residencial, isso, com mais pavimentos para considerar aí uma obra de grande porte. Certo. Eu tenho assim, o Brasil tem uma certa dificuldade gigantesca para aceitar novos sistemas construtivos. Ele está sendo inserido no mercado, mas a população tem uma certa restrição com esse, tá? Eu acho interessante, tá? Esse estudo de viabilidade, só que deve-se especificar a viabilidade que você está aplicando. É uma viabilidade econômica ou uma viabilidade técnica? Isso tem que ficar claro na hora de você da pesquisa do seu problema, tá? Porque estudar os dois é uma coisa, estudar um separadamente, tá? Então, eu recomendo vocês a especificar qual viabilidade que vocês vão realizar, tá? Se vocês deixarem assim, vai ser uma viabilidade que eu vou entender, qualquer pessoa que lê vai entender que pode ser, que vai encontrar ali no trabalho de vocês um estudo de viabilidade econômica e viabilidade técnica, tá? Então, eu recomendo que vocês analisem isso aí, tá? Eu acho super importante o drywall em todos os aspectos,
tá? Eu sou super a favor com técnicas novas, tá? Eu acho que nós temos com relação a isso, tá? E até tinha um estudo com relação ao drywall, e aí a gente acabou até questionando isso em uma banca, a respeito de se estudar, né, uma forma, como que eu digo, popularizar, né, o drywall na Brasília, em uma determinada região, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente vai para o canteiro de obras, né, e a gente chega com uma novidade, até mesmo um curso de mestre de obras, e o pedreiro, né, ele era pedreiro e tudo mais, e ele veio me a respeito da aplicabilidade do aço. Assim, o aço não tem uma relevância quanto ele me questionar sobre isso, sabe? E todos os argumentos que eu dava para ele achava irrelevante. Ele tinha aquele conceito do concreto, né? Se tem, né, a grande parcela da população brasileira é muito mais econômico, tá? Mas se a gente for colocar na ponta da caneta, a gente vê que o aço, a vantagem também econômica, tá? Já tem vários estudos comparativos econômicos do aço do concreto, já viram que o custo lá, dependendo da situação, é claro, né? Tem situações, né? Então, que é hora aplicável e hora não, tá? E mas ele me questiona que os brasileiros são muito mente fechados para receber tais tecnologias. A gente está muito atrasado em relação às construções metálicas, né? E por isso que o país fica nessa capenga aí, né? Então, a gente discutiu numa banca a respeito de uma forma de difundir, né, os conceitos da UOL para a população, e a gente pensou em uma cartilha, tá? Uma história que não sei como poderia ser abordado isso, mas que seria muito interessante para nossa região, tá? Para muito chegar e falar assim, vamos fazer esse edifício e colocar drywall. Muito difícil, né? A gente pode até pensar em colocar como um dos objetivos. Se você tiver. A gente pode até pensar em colocar nos objetivos essa questão de difundir, sabe? Um trabalho claro, analisar a viabilidade, mas buscar tecnologia na região de Curvelo também. Sim, com certeza. Na região é também uma forma de justificativa também do trabalho. Com certeza. Oi, não estou ouvindo. Oi. Agora estou ouvindo. Boa noite. Boa noite. Eu vou mandar no chat. Tá me ouvindo? Então, uma das coisas que eu vi no drywall era todas as paredes internas do prédio eram de drywall. E a construtora já usa. Não entendi muito bem, Mônica. Tô achando que seu microfone tá bem. Mônica, seu microfone, tô ouvindo nada. Ela tá mandando no chat, Glaucia. Agora melhorou.
Melhorou, Valcimar, ou não? Melhorou um pouquinho. Tá. Sim, tem muito disso mesmo, Manu. Eu entendi a parte que você falou que as construtoras lá utilizam o drywall na parte interna, na parte externa, né, utiliza a alvenaria convencional. Isso muito mesmo, tá? A gente vê nessas grandes regiões o uso dessas construções, né, de forma mais rápida, né, que toda a estrutura, né, faz esse fechamento, e aí depois vem com a aplicação do drywall. Realmente a gente tem muita aplicação disso. Só que em regiões menores, a gente não tem a população esse conhecimento. Ela não tem esse conhecimento, né? E é muito difícil a aceitação, né? Até mesmo porque a gente é principalmente mineiro. Eu não sei se vocês já ouviram a história de marca, quando querem introduzir um produto no Brasil, eles introduzem o produto em Belo Horizonte e em Curitiba. E aí eu fiquei assim, né? Não lembro onde foi isso. Eu acho que foi uma palestra que eu fui. Porque necessariamente essas duas cidades. Aí se introduz em Curitiba, porque a aceitação do pessoal de lá para produtos novos é gigantesca. Porém, em Belo Horizonte, né, típico de mineiro, nós somos um pouco conservadores, tá? A gente custa aceitar coisas novas, tá? Imagina o interior, é pior, né? Então, a gente tem esse problema de aceitação de novos produtos, tá? Então, aí ele explicou isso e falou, ó, quando a gente tem aceitação em BH, bombou, porque, né, são pessoas mais conservadoras, né, mais fechadas para essas coisas novas, né? Então, quando a gente tem essa aceitação, porque a gente já sabe que Curitiba vai aceitar, né, já vai aceitar, né, pelo menos experimentar, né? Enquanto BH, né, o pessoal de BH vai ter aquele receio, né, típico de mineiro. Bom, mas realmente, né, assim, particularmente, se você vê de outros anos para agora, o drywall tem crescido um pouco, né? Realmente a gente tem visto bastante esse drywall, mas não é um crescimento como os outros países que já vêm usando o drywall faz anos. É igual a construção steel frame. Não sei se vocês já ouviram falar em construção de steel frame, que é uma construção super rápida, com a estrutura metálica e placas, né? Não necessariamente placas em drywall, né? Placas cimentícias, são construções assim, instalado o dedo, em 2 dias, em 1 semana, você já tem a sua obra pronta, né? E aqui no Brasil, há um certo receio com a resistência, enfim, e a gente está super atrasado com esse requisito, por isso que a gente fica vendo esse monte de obra aí que nada termina, né? E aí o desenvolvimento também fica baixo, porque o que gera o desenvolvimento do país são as funções, né? São engenharia inteira, né? Eu fico vendo esses programas de construção rápida nos Estados Unidos, eu fico louca, né? Por que aqui a gente não consegue fazer isso? Mas enfim, tá? Bom, então bacana o estudo de vocês, tá? Só coloquem, particularizem aí esse estudo de viabilidade. Que viabilidade vocês vão tratar, tá bom? Ok? Dúvida com relação a isso? Tranquilo, obrigado. Queira questionar? De nada. Grupo 3. Grace, Jaqueline, Pedro Henrique, Samuel e Vinícius. Bom, vocês colocaram o problema e já colocaram o tema, tá? Vocês colocaram 2 temas. Estudo
acerca da utilização de monocompósitos na formulação boa noite, do traçado do concreto e sua eficiência. E o outro projeto é a utilização da modelagem matemática computacional para prever possíveis pontos críticos em uma estrutura. E aí, vocês decidiram qual tema trabalhar? Chegou no consenso ainda não. Não. Olha, eu particularmente, eu acho super interessante os dois temas, tá? Esse de baixo aqui já me atrai um pouco mais, né? Assim, modelagem matemática é sempre bem vista para quem mexe com estruturas, né? Mas esse da utilização de monocompósitos é um tema muito interessante, tá? Eu até pensei em fazer esse estudo na minha dissertação. Tipo assim, poucas pessoas que eu conheço aqui em Minas que fazem esse estudo do monocompósito em concreto, né? Aqui na UFMG tem um grupo que estuda monocompósitos, mas é um grupo muito pequeno e é algo que vale a pena ser estudado, tá? Porque é uma realidade que a gente vai ver futuramente, né? Que esses monocompósitos aí dominando a construção, né, os materiais, né, na construção de materiais. Bom, então, não sei, né, bem interessante os temas aí. Eu acho que eu acho que vocês devem tentar buscar temas, né, é claro que seja fácil para ser construído, né? Mas vocês também pensem em utilizá-los para o trabalho final de vocês, por que não, né? Se vocês estão tendo o trabalho de estudá-los, né? Infelizmente, eu não consegui colocar todos individualmente, né? Que era o ideal. Mas eu acho interessante vocês trabalharem com algo que vocês têm Cortou. Uma certa finalidade, um certo argumento dos dois, e é muito interessante, tá? Ok. Dúvidas? Acho que não. A gente vai decidir, nós vamos decidir o tema, a gente passa e começa a fazer. Ok, então próximo é o grupo 4, Caroline, Liliane, Maria Vitória e Rafael. Viram o tema de vocês? Então, a gente está com um pezinho no segundo tema, mas a gente queria sua opinião. Que fatores causam patologias em residências recém-construídas? Gente, Isso. Olha, patologia é um que está ganhando um grande destaque na construção. Eu estou até fazendo pós nessa área porque eu gostei muito eu trabalhei com muitos projetos na antiga instituição que eu trabalhei com patologia. Eu acho o estudo da patologia super relevante, tá? E esse de estudo de recém-construídas é mais interessante ainda. E eu acho que vocês poderiam fazer uma pesquisa em cima de um estudo de caso. Tá? Vocês poderiam pegar uma construção recente e fazer pensar em um trabalho em cima disso. Tá? Eu acho super relevante. Tá? E esse estudo de patologias em residências recém-construídas, né, é algo que mostra uma deficiência do projeto, né? Tanto na elaboração quanto na execução, né? Então, eu acho super interessante. Eu acho que vale a pena vocês fazerem esse projeto. Eu acho que vocês vão gostar. E vocês ficam loucos quando vocês começam. Eu não sei se vocês já estudaram patologias, deve ter estudado, né? Em alguma disciplina, né? Quando vocês começam a ver essas fissuras, né, esses problemas, vocês já começam
E esses estudos de patologias, assim, estudo de caso em patologia é muito grande e é muito interessante, porque a gente não tem cada tipo de patologia, né, tem um mecanismo, né, e assim, cada caso é um caso, né, que contribui para esse estudo mais aprofundado. Eu acho muito bacana vocês fazerem esse estudo. Eu, particularmente, eu tenho um pezinho na patologia, tá? Muito grande. Eu tenho uma vontade muito grande de trabalhar com reforço em estrutura devido a uma patologia, né? Mas eu gosto desse tema. Eu gosto, tá? Eu acho que vocês poderiam embarcar. Tá travando, gente? Essa última frase eu não entendi, não, Glaucimar. Tá chovendo e parece que a internet tá ruim. Bom, eu acho que vocês poderiam trabalhar sim com esse tema. Eu acho super relevante. Eu gosto demais desse tema. Para ser trabalhado, tá? Patologias é um tema muito interessante para ser trabalhado. Tem várias ramificações nessa área, tá? Principalmente de reparo, tá? Estudos de reparo, né? Restauração, né? É muito importante esse estudo, tá? Eu recomendo vocês a trabalharem em cima disso aí. Ok? Não, só uma dúvida. Você acha que eu lembro da gente falar desse por quanto precisa ser específico, né? O problema. Acho que na dúvida, será que é específico o suficiente? Ou será que a gente deveria só especificar o tipo de construção, alguma coisa assim? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Parece que o áudio está bem longe. Repete, por favor. Estou aguardando. Agora eu me escuto. Escuto. Eu queria perguntar, porque eu lembro de você comentando atrás que o problema precisa ser bastante específico. Aí eu fiquei me perguntando se a gente deu um problema suficientemente específico que deveria afunilar ainda mais para um tipo de construção ou algo do tipo, uma forma de especificar ainda mais esse problema, ou está suficiente? Ó, igual eu falei, eu acho que vocês devem delimitar a área de estudo que vocês vão fazer, tipo assim, a região, que você, por exemplo, estudo das causas das patologias em residências recém-construídas na região de Curvelo, na cidade de Curvelo. Com relação à residência, quando a gente fala residência recém-construída, já é uma especificação. Bom, para você especificar ainda mais a edificação em si, né, vocês poderiam colocar residências unifamiliares, que aí vocês estão restringindo a casas
pequenas, tá? De pequeno porte, né? Que vão abranger uma família, tá? Caso contrário, caso vocês não queiram estudar residências unifamiliares, vocês podem colocar edifícios residenciais, que seria um edifício, né, de vários andares com moradias, tá? No caso, seriam os apartamentos, tá? Isso é interessante especificar no tema, tá? Estudo das causas das patologias em edifícios residenciais unifamiliares, recém-construída na cidade de Curvelo. Tá? Seria um tema, um título para a pesquisa de vocês. Conseguiram me ouvir bem, gente? É importante. Essa pergunta que você fez é importante e vale para todos os grupos. É importante destacar, né, especificar o que vocês estão trabalhando, né, no tema de vocês, tá? É importante sim, tá? Quanto mais claro, melhor, tá? Ok? Podemos passar para o próximo grupo? Alguma dúvida, grupo? Tá ok, Glaucimar. Joia. Vamos passar para o grupo 5, para encerrar. Camila, Milena, Pablo, Pedro, Gabriel. Qual o tema que vocês utilizaram? Utilização de resíduo de serragem como agregado miúdo em argamassas, viabilidade de construção wall frame em países de clima tropical, gestão do sistema de drenagem do município de Belo Horizonte. E aí? Grupo 5. Alguém? Glaucimar, a gente estava pensando em usar o primeiro, mas os meninos já estavam usando, né, o primeiro grupo, já está fazendo um parecido. Não tem problema, porque assim, vocês estão usando um outro tipo de resíduo. Isso não impede de vocês estudarem esse tema, porque é outro resíduo. Glaucimar, você me escuta? Na verdade, essa serragem que a gente fala, a gente, numa disciplina de materiais, a gente teve contato no trabalho da gente de serragem de casca de eucalipto, que a casca de eucalipto a gente encontra bastante aqui na região, devido ao plantio, né, de eucalipto ao redor do centro de siderúrgicas aqui de Minas. Então, é um material que você encontra bastante. E a gente utilizou, na verdade, na época, como substituto de agregado miúdo, uma proporção em tijolo, solo e cimento. Então, aí a gente queria ver as propriedades dele na argamassa, porque quando a gente faz a moagem dele, ele fica como se fosse uma lã. Aí talvez ele teria, então, acrescentaria a questão de propriedades térmicas ou acústicas ao ambiente. Por isso que a gente estava pensando. Nossa, eu achei super interessante você falando agora, porque realmente vocês não colocaram que tipo de serragem aqui, e eu realmente eu nunca tinha ouvido utilizar serragem de eucalipto na massa de argamassa ou concreto. Eu acho super relevante, eu acho que você seguir esse tema aí, tá? Eu gostei da justificativa sua, realmente, na minha, por exemplo, tem a Cenibra, né, mas é perto, a gente só vê eucalipto, né? Onde a gente vai em Minas só vê eucalipto, realmente. É interessante estudar isso aí. Eu gostei do tema de vocês, eu acho interessante. Acho que vocês podem seguir essa linha aí mesmo, tá? Mesmo que tenha uma certa similaridade com os meninos do grupo 1, mas eles vão falar de outro resíduo, então não vai afetar em nada o trabalho de vocês, tá? Porque vocês estão falando de outro resíduo, tá? Não tem problema algum, tá? Eu gostei, eu acho que esse tema, e aí eu falo justamente vocês delimitarem
tema, como eu falei, melhor desse tema, né? Como você acabou de me explicar aí. Eu achei super interessante, gostei. Acho que deve seguir esse tema aí mesmo, tá? Alguma dúvida? Tá ok, Glaucimar, obrigada. Gente, olha só. Então, eu vou mandar o vídeo para vocês, explicando mais aprofundado os tópicos do projeto de pesquisa, tá? A estrutura e tudo mais. Eu já passei um vídeo explicando a formatação, tá? Segue esses tópicos que eu passei. Tem que ter o tópico 1, introdução, né? Com aqueles subtópicos, com objetivo, hipótese justificativa. O tópico 2, revisão bibliográfica, né? Revisão teórica, né? Com os tópicos subtópicos que vocês acharem. Tópico 3, metodologia, né? Mostrando os tipos de pesquisas que vocês vão aplicar, o método de coleta e tratamento de dados, tá? E o último tópico, tá? O tópico 5, que é os resultados esperados. Gente, é para ser algo para vocês treinarem, tá? Então, vai ter só 10 páginas, tá? Para vocês aplicarem aí o que a gente estudou sobre formatação, né? Que eu acabei de passar, sobre citações, né, padrões, tá? Utilizar também o que a gente aprendeu sobre o método de pesquisa, sobre o tipo de pesquisa, normas que vocês falaram no primeiro seminário, tá? Então, fazer a abordagem também do segundo seminário, né, para fazer essas revisões bibliográficas, tá? Então, qualquer dúvida a respeito da construção do projeto, tá? Vocês podem me mandar mensagem que eu vou tentar responder à medida do possível, tá? Então, até mais para vocês, tá? Estou aí à disposição, ok? Oi? A gente está com uma sugestão de tema aqui também, que seria, no caso, acho que eu sou do grupo 3, o Vinícius, a questão de tecnologias voltadas para a sustentabilidade, né, na construção civil. No caso, a energia solar, o uso, né, de água de chuva, aquecedor solar, essa questão. O que você acha desse tema também? Ótimo, eu acho que vocês é um tema bacana, é uma área bacana para se tratar, mas vocês têm que uma abordagem mais específica, tá? Tratar o que vocês pretendem trabalhar com isso. Vocês pretendem fazer esses métodos sustentáveis na elaboração dessa construção. Sim. Uhum. Não, eu acho interessante. Não, ok. Eu acho que a gente vai seguir nessa linha aí. Eu acho interessante, até mesmo para fazer uma revisão bibliográfica com relação a esse tema, tá? Diferentes metodologias, né, de sustentabilidade, né, métodos construtivos, tá? Eu acho super relevante para o nosso conhecimento. A gente é igual o drywall, tá? A gente não tem tanto conhecimento sobre essas aplicações de construções sustentáveis, tá? Eu acho que é super relevante vocês estudarem. Oi? É porque é o seguinte, nós estamos querendo ver o uso de certas coisas, por exemplo, definir, por exemplo, alguns equipamentos que podem ser instalados na residência, né? E o que isso pode causar, quais são os impactos financeiros, né? Que isso vai ter de retorno ou na obra, custo mesmo, e depois a longo prazo, o que seria isso de economia? Tanto de recurso financeiro, quais as vantagens ao longo prazo, os impactos ambientais, entendeu? Pode ser vantajoso. Então, basicamente é isso, desenvolver em cima de equipamentos que podem ser usados na casa para diminuir esse custo. Né? E reaproveitar. Então, seria um estudo de viabilidade de aplicação, não, de instrumentação também não, né? De uma casa sustentável, né? Isso. Viabilidade de uma casa sustentável. Né? Uhum. Que a gente pode seguir por esse caminho, né?
eu gostei, eu gosto desse tema. E é um tema que é bem atual, né? Tecnologia, né? Acha que está contribuindo, mas no final das contas não está contribuindo em nada, né? Vem de algo que é falso. Que uma das coisas que a gente pensou aqui, exatamente, se a gente for usar os outros temas, querendo ou não, a gente vai ter que usar o laboratório, alguma coisa desse tipo. E na pandemia está complicado de usar. Então, eu acho que ia atrasar um pouquinho o trabalho. Não, mas assim, vocês estão só fazendo um projeto, um projeto, né? Um planejamento, né? Mas vocês já estão pensando aí no futuro, né? Bom, realmente, né? Mas o grupo ainda vai decidir ainda, vai trocar uma ideia. Não, mas eu gosto do tema, tá? Eu acho que a gente, a gente, como estudante, a gente quer mexer muito na parte prática, tá? Mas tem tanta coisa que a gente precisa estudar de forma teórica, né? Que tem uma relevância tão significativa, né? Que a gente acaba esquecendo, né? Acho que tem que ir para o laboratório, fazer aquele monte de ensaio, né? E às vezes não é necessário, tá? Okay. Eu concordo, eu gosto do tema, mas vocês pensem aí com carinho a respeito disso, tá? Mas eu acho super relevante o tema de vocês. Ok. Ok? Tá, joia, obrigado. Tá, gente, de nada. Mais alguma coisa? Então a gente vai encerrar a aula por aqui, tá? Boa noite para vocês, boa semana, tá? Até semana que vem, se Deus quiser. Tchauzinho para vocês, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.